de onde veio a sua inspiração, sua motivação para escrever esse livro? De onde nasceu a ideia? Você que tem uma trajetória na Igreja Católica, não é isso? Sim, sim. Que é bem marcada por escândalos. Isso teve algo por trás dessa sua motivação de problematizar, de trazer isso à tona? Porque ali no prefácio eu já li um pouquinho sobre isso, né? Esses casos aí dos abusos por parte de sacerdotes e tudo. Vem dali ou é muito mais do que isso? Conta um pouquinho então de onde nasceu a ideia do livro. Vamos lá. É um tema espinhoso. Eu acredito que todo mundo, de algum modo, ou passou por isso em algum momento da vida, ou teve alguém da família que passou por isso, ou algum amigo que passou por isso, ou simplesmente tem acesso a informações a respeito. O livro tem o prefácio do Ronaldo Zacarias, que é um padre salesiano, doutor em teologia moral. Ele é um dos maiores especialistas hoje no Brasil a respeito de assédio moral, assédio sexual, sobretudo no ambiente da Igreja Católica, né? Então ele fez o prefácio, eu fiquei muito contente por esse prefácio, mas o livro não fala apenas sobre assédio sexual. Fala sobre uma coisa que é muito mais ampla, que é o assédio espiritual. Então, a minha motivação é a motivação de um fiel católico, mas não só um fiel católico, como um cristão e como um cidadão que percebe que existe abuso espiritual, até mesmo no âmbito político, até mesmo no âmbito empresarial, né? Claro que no sentido mais amplo da palavra abuso, né? Abuso espiritual. Mas sendo um pouquinho mais técnico, o abuso espiritual é aquele que ocorre nos ambientes religiosos. E nós vemos escândalos dentro da Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, nos movimentos esotéricos, nos movimentos espíritas, nos movimentos. Toda parte você percebe que pessoas que têm alguma autoridade espiritual, alguma autoridade religiosa na visão dos seus crentes, na visão dos seus seguidores, seja numa seita pequena, seja numa estrutura, vamos dizer, universal como a Igreja Católica, essas pessoas abusam desse poder e destroem, ou tentam destruir, ou até conseguem destruir, ou prejudicam, ou ferem profundamente pessoas que estavam ali com a maior boa vontade, querendo acreditar, querendo fazer coisas boas, querendo acreditar em Deus, querendo fazer, né, praticar a caridade, etc. E essas pessoas, até muito jovens, né, que buscam também tem esse idealismo, vou dizer uma expressão forte, mas que é exatamente isso, são estupradas. Não fisicamente, talvez, também fisicamente, mas o abuso espiritual é um estupro da alma. É a coisa mais assim violenta que existe. Mas o que é interessante, isso eu devo a uma amiga que tem uma editora grande. Elas, olha, Gabriel, não vou publicar o seu livro Abuso Espiritual na minha editora, porque minha editora não comporta livros da área religiosa. Mas eu vou te dar o subtítulo: Abuso Espiritual, a manipulação invisível. E foi assim genial, porque a manipulação invisível é de tal ordem, Daniel, que não deixa rastros visíveis. Então, se você, por exemplo, você foi vítima de uma seita que feriu o seu espírito, feriu a sua fé, feriu o seu desejo de fazer o bem, feriu a sua confiança em Deus, estou falando sempre do ponto de vista de uma pessoa que acredita, né? E você quiser processar aquela seita, processar um padre, processar um pastor, não há provas materiais. Então, essa manipulação invisível é das mais perversas que existem. Porque você sente, você sofre, mas você não tem como dizer para outra pessoa exatamente o que aconteceu. Então, a minha motivação é que eu sinto também na pele isso. No prefácio, o Zacarias, né, o Ronaldo Zacarias, fala dos escândalos sexuais que nos últimos 20 anos, 30 anos, sem dúvida, prejudicaram muito a credibilidade da Igreja Católica, sem dúvida. Então, primeiramente, como católico, eu me sinto atingido também, né? Eu também me sinto ferido por essa situação, porque eu conheço gente boa, gente honesta dentro da Igreja Católica e gente perversa pelos próprios jornais, né? Que se utilizam da sua condição de pastores, de padres, de religiosos, para prejudicar os outros.
Mas eu também sinto isso na minha própria pele, porque nós todos somos atingidos também pelo abuso espiritual. Às vezes em dose pequena, mas em dose real. Às vezes numa missa, às vezes numa confissão, às vezes numa conversa, às vezes dentro de um movimento religioso, dentro de uma pastoral, nós passamos por momentos em que há abuso de poder, abuso de confiança, de consciência, abuso escriturístico, que é a pessoa pegar uma passagem do Evangelho e usar aquilo para controlar o outro, para convencer o outro, sem que o outro possa pensar, porque é a palavra de Deus, etc. Enfim, então eu me sinto solidário com aqueles que sofrem, mas eu também sofro. Então, eu me sinto assim, na medida em que eu tenho consciência, eu preciso externar também a minha indignação e, de algum modo, fazer uma denúncia. Porque esse tema, abuso espiritual, ele não é muito abordado. Nós abordamos o tema do abuso sexual, até do abuso financeiro, mas o abuso espiritual é um guarda-chuva em que cabem todos esses abusos, mas esse guarda-chuva é invisível. E ele é a raiz do problema. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!